Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta quinta-feira, você vai conferir. Como foram julgadas as contas de 7 prefeituras? O Poder Legislativo de Várzea Grande também teve o balanço apreciado. E ainda, veja como foi o último dia da roda de comunicação. É o TCE Notícias do dia 20 de outubro que está no ar. Olá, tudo bem? Contas da Câmara de Vereadores de Várzea Grande estão regulares, mas o gestor vai ter de pagar multa e devolver recursos públicos. A penalidade de devolver R$ 27.800 aos cofres públicos foi aplicada ao então presidente Vanderlei Cerqueira, que em 2010 esteve à frente da Câmara de Vereadores da cidade industrial, devido à constatação de que o gestor recebeu no período subsídio a maior. Já a multa de R$ 2.500 foi aplicada devido à constatação de erros como registros contábeis falhos e atraso no envio de informações ao TCE. Concluo que o valor de R$ 478.826,42, referente a pagamentos de inativos e pensionistas, tem que se excluir da base de cálculo, ficando de acordo com o percentual máximo estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal. Como esses erros não demonstraram atos de má-fé do gestor ou mesmo algum prejuízo ao erário público, as contas foram julgadas regulares pelo Pleno. Quanto às falhas identificadas no processo, elas foram transformadas em recomendações e determinações para que não mais se repitam nos próximos exercícios, sob pena de prejudicar a análise dos balanços futuros. A íntegra desse processo você confere no portal do TCE, link pauta de julgamento, sessão do dia 20 de outubro. Conselheiros apreciam as contas das prefeituras de Curvelândia e Carlinda. O TCE Notícias tem os detalhes desses processos. Regulares com recomendações e determinações legais. Assim foram julgadas as contas de gestão das prefeituras de Curvelândia e Carlinda. Isso porque aspectos positivos foram identificados nos balanços. O Poder Executivo de Curvelândia, por exemplo, apresentou superávit orçamentário, uma vez que as receitas arrecadadas superaram as despesas realizadas. Uma irregularidade considerada gravíssima foi desconsiderada pelo conselheiro relator Antônio Joaquim, já que o gestor comprovou que adotou providências para saná-la. A irregularidade que retratava nepotismo não pode ser vislumbrada com gravidade, na medida em que o gestor demonstrou que logo que tomou conhecimento dessa situação, prontamente, ainda no exercício de 2010, exonerou as servidoras. Mas a identificação de outras irregularidades, como a realização de pagamentos fora da ordem cronológica e envio fora do prazo de dados obrigatórios ao TCE, fez com que o Pleno aplicasse multas que somaram R$ 3.000 ao prefeito Lair Ferreira. Já nas contas da Prefeitura de Carlinda, segundo o conselheiro relator Valdir Teis, os limites legais e constitucionais foram respeitados, com a aplicação, por exemplo, de 26,29% em saúde e 33,36% em educação, fatos que contribuíram para o julgamento regular do balanço. Fique agora com o nosso vídeo institucional. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Estamos de volta. Confira agora como foram julgadas as contas de 5 prefeituras. A reportagem da jornalista Thalita Ormonde. Parecer prévio favorável à aprovação. Assim, o Pleno se posicionou quanto às contas de governo de 2010 da Prefeitura de Rondolândia, gestão do prefeito Bertílio Bus. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, fez recomendações ao Poder Legislativo para que determine ao Executivo o aprimoramento da retificação dos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial. Denise, cidade localizada a 211 quilômetros de Cuiabá, também teve o balanço apreciado.
Esse processo, relatado pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, foi julgado regular com determinações e multa de R$ 4.200. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas da Prefeitura de Alto Paraguai. Em 2010, o Poder Executivo teve 2 gestores, Adair José Alves Moreira, que teve a gestão julgada regular, e Diana Vieira Vasconcelos, que teve as contas julgadas irregulares. Já o balanço da Prefeitura de Apiacás, gestão do prefeito Sebastião Silva Trindade, foi julgado regular com recomendações e multa de R$ 1.100 ao gestor em razão de adiantamentos sem prestação de contas e fora do prazo. Já o Poder Executivo de Nova Maringá teve as contas de 2010 julgadas regulares, com recomendações, multa e a determinação ao prefeito Oscar José de Carvalho para que devolva recursos aos cofres públicos. Do valor equivalente a 87,43 UPFs-MT, correspondente à atualização monetária, juros e multa pagos no exercício de 2011. Confira como foi o último dia do evento Roda de Comunicação, realizado pelo TCE de Mato Grosso. Depois de reunir profissionais das diversas mídias e veículos de comunicação do Estado, que palestraram sobre temas relacionados à produção da notícia, foi a vez do Tribunal de Contas apresentar à imprensa o papel da instituição e as ferramentas disponíveis pela Corte de Contas para que o cidadão também participe do processo de fiscalização de recursos públicos. Por isso é que nós estamos valorizando esse nosso encontro ao trazer aqui jornalistas para nos dizer como é que se faz notícia. E também pedir ao jornalista que nos ouça dizendo, olha, essas são as informações, como elas podem ser acessadas. Quem sabe elas podem ser importantes no seu trabalho de trabalhar com a sociedade. Ferramentas como os espaços do cidadão, do jurisdicionado e do controle externo foram apresentadas aos profissionais da imprensa matogrossense, uma forma de garantir a transparência das decisões do TCE e disponibilizar as informações de maneira simplificada e objetiva à sociedade. Entre os assuntos mais recorrentes na mídia local e que envolve diretamente o trabalho do Tribunal de Contas estão as obras públicas, especialmente aquelas relacionadas à Copa do Mundo de 2014. Sobre isso, o conselheiro Antônio Joaquim, que é o relator das contas da Secopa, ministrou palestra destacando o trabalho detalhado de acompanhamento e fiscalização realizado pelo TCE. Para o conselheiro, a imprensa tem um papel de despertar o interesse da sociedade para as ações dos gestores. Para que o cidadão realmente perceba da responsabilidade que ele tem, do dever que ele tem como cidadão de participar do dia a dia da sociedade, saber o que está acontecendo, opinando, participando, e não só no processo eleitoral a cada 4 anos ou 2 anos, ir lá e votar e depois nem saber em quem votou. Essa situação é uma situação que precisa ser modificada e a imprensa é uma parceria imprescindível para isto. A primeira edição do Roda de Comunicação encerrou, selando o compromisso do TCE em firmar parceria com a imprensa para levar ao cidadão as informações sobre as decisões da Corte de Contas. Os jornalistas sentem essa necessidade. Eu que labutei, tive no dia a dia do jornalismo durante muitos anos e a gente sabe das dificuldades que nós temos para saber como funciona um órgão, para saber como acessar as informações, e cada vez mais surgem novas mídias, as chamadas mídias alternativas, as redes sociais, TV, rádio, jornal. Como funciona isso? Essa troca, né, entre jornalista e tribunal, eu acho também muito saudável. Está de parabéns o tribunal. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na sessão plenária desta quinta-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!